E aí eu queria Mas te perguntar. é que eu acho o seguinte, nós estamos numa mudança tectônica em termos de geopolítica, com o deslocamento do eixo do poder para longe dos Estados Unidos e da Europa, do Atlântico Norte, em grande medida para o leste da Ásia. Mas é um processo lento, o Ocidente tem muita bala na agulha, é um declínio relativo mais do que absoluto, Claro. e a China, no meu entender, por mais que esteja crescendo e continuará crescendo, em termos absolutos, relativos, tecnológicos, econômicos, etc., políticos também, a China não será, no horizonte visível, o mesmo polo hegemônico que foi o Ocidente. Pelas razões que você leu aí nesse pedaço que eu tinha escrito, né? Que a China é muito poderosa, está crescendo, muito dinâmica, mas ela é um país em desenvolvimento. Eu morei 2 anos e pouco na maior cidade chinesa, a mais cosmopolita, a mais avançada. Mesmo ali, você sente que está num país em desenvolvimento. Ou seja, há um gap, um hiato entre os países europeus, americanos e a gente, que é muito forte, né? Muito forte ainda. Então o Ocidente está cometendo muitos erros, muitos, impressionantes, sabe? Porque o vácuo de liderança ali é grave. As sociedades estão esgarçadas. Então eles estão acelerando esse declínio, talvez mais do que eu esperava. O Trump e o Bolsonaro são sintomas disso ou não? Ah, sem dúvida. O Bolsonaro é uma versão tardia, um pouco defasada no tempo, do que viveu os Estados Unidos antes com o Trump, ou a Inglaterra com o Boris Johnson, no Reino Unido. Então é uma degeneração, eu diria, da sociedade contemporânea. Ou a Itália, Paulo Nogueira, com o partido 5 estrelas, Berlusconi e tal, né? Essa neofascista vai ser eleita premier, tudo indica. Esse premier italiano, que caiu agora, como é o nome dele mesmo? Era um cara relativamente importante. Como é o nome dele mesmo? Me deu um branco agora. O italiano que saiu, perdeu a confiança, né? Ele era um dos poucos líderes de peso na Europa Ocidental. Entretanto, a Itália não tem peso. Draghi? O Draghi é uma figura que eu até conheci quando eu trabalhava no G20. O Draghi é uma figura respeitável, conservadora, etc., mas respeitável, tipo Merkel. Só que é a Alemanha, está com Scholz, está dando os primeiros passos com dificuldade. Macron não convence ninguém, Boris Johnson está caindo também. O Biden não convence ninguém. E está com problemas de saúde, visivelmente. Então o Ocidente está acéfalo e enfrentando problemas estruturais, porque, veja, eles estão perdendo peso relativo em termos de PIB, rapidamente não diria, mas a Europa mais rapidamente. Em termos demográficos, cada vez mais. Em termos políticos, os americanos se meteram numa confrontação dupla com China de um lado e Rússia do outro. O que é, no meu modo modesto de ver, um erro estratégico americano. Eles tinham que escolher. Os americanos não estão com essa bola toda de fazer 2 confrontações ao mesmo tempo. Essa visita da Pelosi a Taiwan é difícil de entender. Difícil de entender até, porque pra quê, né? É a maior atrapalhada do século, viu, Paulo? O Biden que começou bem na área econômica e social, não foi tão bem depois, e está sendo muito mal, está indo muito mal em política internacional. Está pior até que o Trump, em certo sentido. Confirmando uma velha tese, né, de que os democratas são mais imperialistas do que os republicanos às vezes são, né? Não é muita diferença, mas quando há, às vezes é para pior no caso dos democratas, né? Você veja o Clinton, foi bárbaro. O Obama foi mal. Agora o Biden está indo mal, né? E do outro lado teve George W. Bush. Então, Trump, né? Agora, Paulo, é um perigo, viu? Uma questão, você como especialista em política internacional, eu vou tomar a liberdade de fazer uma questão para você opinar. O quadro internacional, quando o Lula ganhou a eleição em 2003, era a hegemonia unipolar dos Estados Unidos, com Bush. O quadro internacional hoje é de uma transição doída, dolorosa, para um mundo multipolar. As condições internacionais para o Lula governar como uma liderança emergente são interessantes. Como é que você vê esse quadro? Concordo totalmente. Eu acho que tem uma oportunidade que eu até chamei de ouro num artigo. Por quê? Porque é o Lula... As pessoas do Brasil nem sempre percebem isso, mas paciência, ignorância, né? O Lula é uma liderança mundialmente respeitada desde o tempo em que era presidente. E o respeito a ele cresceu com a maneira como ele resistiu à perseguição aqui dentro. Não tenho dúvida. Então o Lula é uma liderança mundial. Ora, ele só pode, entretanto, ter o poder de influência que ele terá se for eleito, porque ele tem o Brasil atrás de si, que é um gigante no mundo. Se ele fosse o grande líder de um país pequeno, não teria muita influência mundial, como o Pepe Mujica do Uruguai, por exemplo, que é um grande líder, mas é do Uruguai. Ou o Xanana Guzmão, de Timor-Leste, grande líder, mas de Timor-Leste é pequeno. O Lula não, é Brasil e Lula. E nesse vácuo de lideranças, porque os ocidentais, eu já comentei, os orientais, Putin, Xi Jinping, Modi, não comandam ampla aceitação mundial, e o Lula comanda. O Lula é uma figura, né? Porque ele é amplo dentro do Brasil e é amplo mundialmente. Eu me lembro, eu estava lá no FMI, né? Quando ele era presidente, ele, com a ajuda inestimável do grande Celso Amorim,
Ele fazia um milagre, ele botava o Uribe da Colômbia, um direitista complicadíssimo, com o Maduro da Venezuela, um esquerdista igualmente complicado, para conversar. Só havia conversa entre os dois, porque o Lula estava lá, botou os dois na Unasul, entende? Então o Lula tem esse talento, e eu invejo, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem ter, né? Esse talento de dialogar, conseguir dialogar com todo, que é um talento, eu disse pouquíssimas pessoas, mas no Brasil tem muita gente capaz disso, viu? Genuíno, eu quando estava em Washington, depois em Xangai, eu observava os meus amigos, e colegas e funcionários brasileiros no FMI, no Banco dos BRICS. Qual era um traço do brasileiro? Não era o melhor profissional, formação deficiente, mas capacidade de dialogar com todo mundo. E o Lula tem isso num altíssimo grau. Certo, concordo contigo. E o Bolsonaro destruiu isso, Paulo? O Bolsonaro não tem nada a ver com o Brasil, tal como nós o conhecíamos. Sim. O Bolsonaro é um desvio histórico. Espero que seja temporário, né? Nós vamos ver, por isso que essa eleição que nós comentávamos há pouco é tão importante, né? Não tem nada a ver com o Brasil, tal como o conhecíamos, por ignorância nossa, por arrogância, porque a gente não olhou, porque ele sempre esteve aí, né? Isso. Ele estava submerso, né, Kiko? Ah. O Bolsonaro e o bolsonarismo trouxeram à tona um lado obscuro da sociedade brasileira, né? O que é esse lado obscuro? É o racista que antes não se confessava, é o homem inseguro diante da ascensão da mulher, é o macho frágil ameaçado pela demonstração crescente de amor entre homossexuais, é a classe média insegura com a ascensão do povo durante o governo Lula e do governo Dilma, entende? Tudo são movimentos reativos, são o mesmo tipo de movimento que levou ao nazismo e ao fascismo na Europa no século passado. São movimentos de reação a tendências positivas, sabe? Eu até vou dizer a você, eu acho que esses grupos de oprimidos que agora estão botando a cabeça de fora, às vezes exageram, confrontam exageradamente, né? Mas é normal. As mulheres passaram milênios sendo oprimidas. É inteiramente normal que elas, ao se libertarem, façam um pouco de overshooting, de exagero. É normal, tem que aceitar isso. É a legitimidade do oprimido, né, Paulo? Isso, milenarmente oprimido. Assim como o negro, coisa mais importante que são esses negros que reagem publicamente na rua contra demonstrações de racismo. O negro não vai mais levar desaforo para casa. Assim como o homofóbico é agredido, não leva desaforo para casa. Entende? Vai na polícia, denuncia a ilegalidade. Nós estamos melhorando, apesar do Bolsonaro. Falta arrematar isso com esse início, que será a vitória do Lula agora em 22. Né? Senão nós vamos andar gramando aí por mais 4 anos. Deixa eu ilustrar o que você está falando do Bolsonaro. Ele foi hoje num podcast